Glórias a Deus. Nós vamos, por favor, ficar de pé. Hoje é o capítulo 1 de 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 1. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Entenderam isso aí, né? A tribulação é abundante em nós, mas também a consolação de Cristo, ela se faz abundante em nossas vidas. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Vamos orar? Senhor, nosso Pai Celestial, agradecendo ao Senhor, porque temos muitas tribulações, e importa que tenhamos aflições neste mundo, para vencermos, para não chegar lá sem ter com que responder. Como é que você podia vir aqui? Você venceu o quê? Então, o Senhor permite as aflições, permite as tribulações, para que, com o escape que Ele nos dá, nós tenhamos as consolações do Espírito Santo e assim possamos vencer todas as coisas, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Amém? Pai, então por isso agradecemos ao Senhor, essa benevolência do Senhor, e nunca nos deixe reclamar quando bater em nossa porta a tribulação, mas clamemos ao Senhor, para que venha logo o teu socorro, Pai, bem presente, para nos dar o escape e fazermos com que clamemos a Ti e agradeçamos a Ti as vitórias, porque nós vivemos de vitórias em vitória até o dia da vitória final. Muito obrigado, abençoa a todos que estão aqui, consola a todos os amados irmãos, os que já chegaram, os que estão chegando e os que haverão de chegar, para que todos nós sejamos abençoados na Tua presença. Quanto a mim,
eu te peço que não deixe nenhum espírito cruzar com o meu, mas só o teu Espírito Santo possa estar em todos nós. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Poder sentar e poder entrar, irmãos. Vamos abrir, continuar com nossas Bíblias abertas. Bem, amados irmãos, Paulo, ele gira as palavras, ele enaltece a Deus por todos os momentos de misericórdia e consolação que ele dispensou para nós. Falando que ele nos consola em toda tribulação, e somos consolados por Deus, porque as aflições de Cristo são abundantes em nós. Veja, são abundantes em nós. Não é uma só e acabou, não venha mais não. São abundantes em nós. Também é abundante em nós a consolação de Cristo, ou a nossa consolação por meio de Cristo. Mas Paulo diz aqui, se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, e assim nós vivemos para dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então vamos agora a partir do 7, que diz que a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim também sereis das consolações. Então, eu continuei aqui, lendo o versículo 7, para mostrar aos amados irmãos que nunca é vão o nosso sofrimento, nunca é vão diante de Deus, nem esquecido por Deus as nossas tribulações. Ele não quer que nós reclamemos, porque ele não reclamou. Pelo contrário, ele na entrevista com Pilatos, ele disse, se eu quisesse, o meu pai mandaria uma legião de anjos, ou 10 legiões de anjos. E até um hino muito bonito, que poderia mandar 10.000 anjos para livrá-lo do sofrer. Mas ele preferiu sofrer por nós. Porque tudo o inimigo podia fazer, enquanto muitos pensam que o inimigo podia fazer tudo para matar Jesus, é o contrário, gente. É justamente o contrário. O inimigo conhece a Bíblia. A gente tem que estar na nossa cabeça, o inimigo conhece a Bíblia. Ele queria botar Jesus em precipício, ali, primeiro obedecendo a ele. Então, se Jesus obedecesse a ele, Jesus teria sido derrotado por ele. Mas depois mandou Jesus pular, que as pedras não arranhariam o pé de Jesus, porque está escrito que não tropeçarás teu pé numa pedra. Veja, o diabo tentando. Depois ele subiu no pináculo, mandou Jesus se jogar de lá. Depois ofereceu os prazeres do mundo, todos os reinos do mundo, e não estava lá o reino religioso também, estava. Se prostrados, me adorares. E ele pensava que fosse vencer Jesus. Olha, ele sabia tanta coisa de Jesus, que ele sabia até a hora que Jesus teve fome. E Deus disse que ele era muito inteligente.
tu és mais sabido do que Daniel. Veja só, um adversário, um malfeitor, receber uma declaração de que ele era mais sabido que Daniel, é porque realmente ele era muito astuto. O profeta de Deus disse que ele não, o pastor César também diz isso, que ele não tem poder para criar nenhuma folha de capim, mas ele conhece tudo da evolução, da genética. Aí quando ele levanta um homem tipo, se ele tivesse vivo, ele disse, camarada, me persegue. Mas queria eu que ele tivesse vivo para ouvir as pregações que são ditas aqui, para que ele se arrependesse enquanto era tempo. Então, ele arranja pessoas como Jastrow, como Charles Darwin, para negar. O Jastrow chegou a dizer que a Terra com os homens foi produto de um acidente. Foi produto de um acidente que houve. Como é que um planeta tão pequenininho, numa faixazinha azul... Eu já disse, quem não assistiu o chamado dos cosmos, é 52 minutos só. Aquilo ali é uma pregação, só que não é pregação feita por pastores. Ali é uma pregação que é tão importante do que fosse uma pregação com pastores, porque eles, sem ser talvez religiosos, eles reconheceram que realmente as coisas tremendas. Mas tem lá o Seagal, que ele chegava a dizer que foi uma poeira que saiu assim da explosão do Big Bang, uma poeira se alojou ali, aí veio com aquelas coisas. Outros dizem uma burrice que veio de vírus extraterrestre, que ao bater na Terra, desenvolveram e criaram a vida. Vieram no cometa. Você tem ideia mais ou menos quantos graus um cometa entra na atmosfera da Terra? Nós não sabemos. Alguém sabe? Se Júnior estivesse aqui, ia perguntar a Júnior. Ele vem em torno de entre 1.200 a 1.500 graus centígrados, a ponto de ele vir derretendo tudo. Você vê a quentura do fogo que ferve a água, são 100 graus. Agora, 1.500 graus centígrados. Eu perguntaria, você acredita que ali poderia algum micróbio resistir? De jeito nenhum. Mas veio cheio de vírus, e o vírus foi que deu, juntou-se e deu a criação do homem, a origem do homem. Então, são cada coisas tolas que a gente escuta. Vez que eu estou tocando desse assunto, que eu quero que a igreja, quando eu digo eu quero, eu peço, melhor dizendo. Quem pode dizer eu quero aqui é o pastor César. Eu peço que a igreja assista aquilo ali. Aquilo ali foi feito para nós, gente. Os judeus estão sabendo agora que estão no tempo moderno, mas ele foi feito para nós. Esses sinais que foram dados são para nós, os gentios. Quando diz o norte libere, o sul não retenha, porque o meu povo será chamado, aquilo ali, o meu povo será chamado, aquilo ali é 90% para nós. Porque o povo judeu já foi chamado para vir, para que se cumprisse, que viria em asas de grandes águias. Ali foram os judeus. Mas para nós, quando ele vem, não é para se concentrar em Israel, não. É vir para a palavra. Todos os que são chamados, vêm para a palavra de Deus. Vêm para a salvação eterna. Porque Deus que tinha interrompido a pregação aos gentios e aos samaritanos, em lá, Mateus 21, 19 diante, disse que pregar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ali, quem não tem visão, vê de um jeito. Aquele caso que ela disse, eu não gosto de ler a mensagem do irmão Brana, porque ela me chama de urubu. Aí eu disse, gente, pois quando eu leio a mensagem, ela me chama de águia, porque aquele combina com a natureza. Então,
É do mesmo jeito. Quem crê, quem tem o espírito da igreja romana, que não quer ouvir o conselho, se minha família pudesse ouvir, mas um dia vai ouvir, eu creio em Deus. A família, todos nós aqui que estão afastados, vai chegar. Porque Jesus disse que eles se submeterão, se ajoelharão aos nossos pés e saberão que eu te amo. Amém? Quem é que quer aqui que é amado por Jesus Cristo? Eu não vi muito irmão, não. Quem crê que é amado pelo Senhor Jesus Cristo? Então, essas mãos estão levantadas, vamos fazer elas juntar uma com a outra? Louvar o nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Veja, Deus amou aquela nação chamada Israel. Mas não pensem vocês que Deus se agradou muito, não. Se agradou de um ou outro. Que coisa, eu estou lendo 1 Reis, 2 Reis. Que coisa mais indecente. Todos os reis não seguiram ao Davi. Como é que diz? Saíram dos caminhos do Senhor. Um que realmente foi o Ezequias. Deus se agradou dele, que ele derrubou muitos altares. E fez muita desgraça nas coisas do diabo. Mas ainda não tirou todos os altos, porque tinha muita gente que continuava adorando os Baais. E então, o que acontece? Ele quebrou uma coisa que tem gente confundido, que a serpente é Jesus. Eu já expliquei aqui. A serpente ali estava apresentando Jesus condenado pelos nossos pecados. Amém? Jesus, ele está ali, condenado, maldito, de braço ali no pau, maldito pelos nossos pecados. E Jesus pecou alguma vez? Não. Então ele estava sendo julgado, tanto é que a serpente era de bronze. Agora veja aquilo no tempo de Moisés, foi Deus quem mandou. Deus sabia que iríamos entender no futuro. Mas os judeus não entenderam. Veja, 2 Reis, quantas centenas de anos não já tinha se passado depois de Moisés? Sabe quem quebrou a serpente? Que eu não escuto, às vezes a pessoa não lê essa parte. Quem quebrou a serpente foi o rei Ezequias. Meteu o martelo na serpente e esmiuçou, parece que está em 2 Reis 12, se não falha a memória. Ele esmigalhou a serpente de bronze, que já tinha virado um deus para aqueles homens, com o nome de Neustã, quer dizer, deus de bronze. Então ele quebrou, ele não suportou aquilo. Eu não suporto, eu conheço a história, todos eles sabiam, mas eu não suporto isso, a sua adorar, fazer um altar para uma serpente e dizer que é o de Deus. Não, ele se vestiu de serpente, o pai da serpente, para mostrar o que é a inimiga dele, que só pensa em morte e destruição. Porque a serpente mesmo representa Jesus Cristo ou representa Satanás? Porque a gente é Jesus Cristo ou Satanás? Não, a serpente mesmo real representa quem? Satanás. Não é Jesus Cristo, não. Ali ela representava Jesus Cristo julgado pelos nossos pecados. Agora, quem apresenta verdadeiramente Jesus Cristo, que agora ele não está sendo julgado, agora ele está dando o seu sangue para lavar nossos pecados, ali não foi para lavar, ali foi para punir, e só quem escapava é quem olhasse para a serpente. Mas agora ele, como animal, o animal que apresentava ele mesmo era o quem? O cordeiro. Ele não era nem cabrito. Tem momento na Bíblia que cabrito, touro, que, como é que diz? É também chamado para com seu sangue
limpar os pecados daquela pessoa, o inocente, tomando o lugar do pecador. Mas quando é para representar mesmo Jesus Cristo, o animal, nem é cabrito, nem é boi. É justamente o cordeiro. Lá no Apocalipse diz, e o cordeiro estava esperando o leão, apareceu o cordeiro ensanguentado. A noiva de Cristo é chamada a noiva do cordeiro. A noiva do cordeiro não é a noiva do leão, a noiva do cordeiro. Porque o leão, ele usa de misericórdia. O leão, ele usa a lei. O leão, quem representa mais o leão é o Davi, que ele representa a justiça e a lei. Mas o leão foi profetizado, que o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, por indicação, mas o homem na terra que representou Jesus Cristo, que, aliás, não é nem Jesus que representou Deus, era Davi, né? E a Bíblia diz que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. E às vezes Davi fazia coisas que parecia ser sanguinário. Matou um homem porque veio dar o recado de Saul. Ele matou. E foi Saul quem pediu. Ele contou a história, mas ele matou. Porque não podia tocar no ungido de Deus. Mas quando falou no leão da tribo de Judá que venceu, quando apareceu foi o cordeiro. Quando a Bíblia diz que foi imolado desde dentro da fundação do mundo, foi o leão ou foi o cordeiro? O cordeiro. Certo? Foi o cordeiro. Quando houve o batismo, o irmão Branda diz, pastor César também diz muito aqui, que não podia ser um lobo, né? Não podia ser outro animal, tinha que ser o animal mais manso, que era o cordeiro. Entendeu? Amém. Então, gente, que nós estávamos falando aqui, que a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participando das aflições, assim também sereis da consolação. E essas aflições foi uma promessa que Deus deu para todos nós. Ele, quando chamou Paulo, ele disse, ele vai aprender a sofrer as aflições pelo meu nome. E Paulo aprendeu. Quando ele não tinha ainda experimentado, ele foi lá reclamar, porque os espinhos na carne. O mensageiro de Satanás se bofeteou ele. E aquele mensageiro de Satanás foi permitido por Deus. Ele tinha que ir aprendendo com o sofrimento. Aí ele foi lá reclamar a Deus. Aí Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Amém? Ele reclamou mais? Não reclamou mais nunca. Pelo contrário, quando ele se reportou ao sofrimento, ele disse, importa que por pequenas tribulações entremos no reino dos céus. Amém? Então o 8º diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação. Paulo estava ignorando, aqui é Paulo mesmo dizendo. Não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Ou seja, Paulo disse, foi mais do que podia suportar, porque é aquele caso que ele diz, nós vamos morrer a qualquer momento. Mas essa expressão de Paulo aqui não é muito, é porque ele está mostrando que sofreu demais, ele e os irmãos. Mas não é tanto quanto que ele diz assim, mais do que podíamos suportar. Mas não é mais do que podemos suportar. Porque Jesus disse que o Pai não permitirá nenhum tipo de aflições, de tentações que não possamos suportar. Não é isso? Agora, com
o quadro, ele também manda um escape. Agora, tem aqueles casos que ele queria já levar os seus filhos para a glória, ele permitiu. Como no caso da perseguição daqueles imperadores, cada um mais tirando do que o outro, então teve uns que mataram os irmãos na arena. E Deus permitiu. Porque havia chegado o tempo e havia também Deus queria dar o exemplo de Marte, que eram os cristãos na época. Marte é aquele que morre dando testemunho de que está com o seu Criador e Salvador. Esse é o Marte. E então aquelas mulheres levando furada de chifre de boi, aqueles touros bravios, outras abriam o ventre quando ela estava grávida para tirar a criança. Teve casos que abriram o ventre da mulher, tiraram a criança e botaram um gato dentro do ventre dela. É um mundo tremendo de loucura. Mas Deus estava mostrando o que eles estavam fazendo, não estava esquecido diante de Deus. E aqueles irmãos, quando fechavam os olhos para aqui para a terra, eles já estavam com um corpo glorioso para entrar no céu. Amém? Mas quando a tentação, que a pessoa, se cair nela, pode perder a salvação, Deus não permite, não. Porque se Deus permitisse, o diabo já tinha feito isso com muitos de nós. Mas Deus não permite. Por isso eu volto a dizer, é repetitivo, mas eu volto a dizer, que eu já falei isso há muito tempo. Nunca nós devemos dizer, Senhor, eu não pude resistir à tentação. Eu estava passando fome, tinha muitas coisas que eu podia levar para minha casa. Não pude resistir? Pôde. Você não resistiu porque eu não quis. Eu não podia resistir à tentação daquela mulher, à tentação daquele homem. Então, nós não devemos dizer isso, que a gente está desmentindo Jesus. É melhor clamar, dizendo, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu fiz é terrível aos teus olhos. Tem misericórdia de mim, ó Pai, como tiveste misericórdia de Davi. Está clamando e ele está vendo que ele teve misericórdia de Davi. Ele permitiu que Davi purgasse, mas ele teve misericórdia. Porque Davi podia ser morto. Ele mesmo decretou a sua sentença. Esse homem deve morrer, que comeu a ovelha do servo que veio de viagem. Deve morrer. E Natan disse, mas certamente não morrerás. Mas ele purgou. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Então ninguém pode dizer, eu não pude suportar. Eu não suportei porque eu fui fraco. O próprio Adão, pastor Sérgio tem dito, Adão devia dizer, Senhor, me perdoa, eu caí na tentação, a mulher me levou eu caí na tentação, mas não, ele disse, numa voz até meio chata, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Então disse, foi? Então porque tu deste ouvido a tua mulher, a terra vai ser amaldiçoada e um bocado de coisa. Mas mesmo assim poupou os filhos. Ele sabia da inocência também dos filhos. Poupou seus filhos, Adão e Eva. E os anos foram se passando, mas o sinal de Satanás estava ali no meio da família. Quem era ele? Caim. Ele olhava para o irmão com aquele olhar de inveja. Ele olhava para o irmão vendo ele cheio de coisas plantadas, mas olhar para o irmão com aquele momento de inveja. Quando chegou o tempo de oferecer sacrifício, ele fez um negócio lindo de plantações de tudo. E Abel pegou um cordeiro sem mancha, de 1 ano mais ou menos, amarrou as patinhas dele, botou em cima da lenha e tocou fogo. Quem sabe ele ficou até censurando o Abel. Mas como é que faz uma coisa dessa?
É isso que vai oferecer ao Deus? Estou oferecendo aqui melancia, maçãs, um bocado de coisa. A gente vê até nisto o povo cega. Diz que foi maçã. Se fosse maçã, o altar de Caim seria aceito. Então não teve nada de maçã. Teve o fruto do amor que até hoje chamam. E não é nada de maçã, são outras coisas. E o pastor César disse uma coisa também que eu não me esqueço nunca, faz mais de 20 anos, ou 15, que eu escutando ainda pela rádio, ele dizendo, você quando passa, vê aquele prédio bem luxuoso, e você vê lá os desenhos de umas maçãs mordidas, né? Você vai dizer assim, eu vou comprar aqui uns quilos de maçã para levar para a minha casa? Acho que é uma frutaria ali. Não, é o que o diabo está dizendo, olha quem foi a maçã, olha aqui qual foi a maçã. E hoje a turma ainda usa esse termo. Não uso muito hoje mais porque virou banalidade, mas o fulano de tal e a mulher dele estão mortos de vergonha. Porque às vezes tinha criança perto, ou mocinhas, que as mocinhas não escutavam a voz das mães naquela época, não tinha direito de escutar. Aí dizia, soube não, o filho de seu Chico fulano de tal, comeu o fruto proibido da filha dele. O fruto proibido. Mas o diabo mesmo declara, não tem nada de maçã, não. O diabo sabe que não foi maçã. Agora prefere escutar uma loucura, que uma cobra veio se arrastando com uma maçãzinha no dente. Que come isso aqui, porque tem que comer, esse cara é feito Deus, conhecendo o bem e o mal. Deus disse no começo, ela conversando com a maçã. Isso é loucura, pastor, ainda escutar uma coisa dessa, quando o pastor sabe que a Bíblia é cheia de metáforas. E acreditou que veio uma serpente com uma maçãzinha na boca, às vezes desenho de artista antigo, e com aquele desenho, aquela cobra, esticando o pescoço, entregando uma maçãzinha a Eva. Aquilo é tudo coisa do diabo. Não tem nada de maçã. E o termo comer também, viu, gente? O termo comer, estou na igreja mista, mas dá para entender. Ainda hoje se usa. Em várias línguas. No francês, comer a carne é diferente de dizer que comeu a leviandada. Leviandade, esqueci o nome agora. Laviando, coisa assim, que é a carne de alimentar. Mas a carne, no sentido de cópula, ele chamando comeu a carne. O americano também. O americano também. Comida em inglês é food, né? iFood. Aí vocês entendem o que é que a turma deu aí fora. Porque quando os americanos saiu com aquela mulher, principalmente foi lá no Ceará, que surgiu essa expressão, nas trilhas, e os americanos ficavam todos vibrando quando aquela mulher ficava doida por ele, aí ele dizia iFood, dizendo que tinha saído com aquela mulher. E hoje a gente conhece essa palavra na rua. Bem, gente, não diz iFood, mas diz outro nome, mais feio ainda. É isso que eu quero dizer. Deus prometeu essas coisas, mas prometeu também que nos daria vitória sobre isso. Amém? Então, aí diz aqui, mas nós mesmos tínhamos a sentença da morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra e em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pelo benefício que por muitas pessoas foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. A seriedade de Paulo. Porque a nossa glória
é esta: o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal do homem, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo de modo particular convosco. E vivendo no mundo de modo particular convosco. Ou seja, vivia no mundo de modo particular, mas que principalmente vivia aos pés de Cristo. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecemos em nós que somos a vossa glória. Paulo dizendo, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Ou seja, a glória do pastor é a igreja, sabia? É por isso que nós temos um pastor que se preocupa conosco, porque é um pastor que quer velar todo o seu rebanho nos pés de Jesus. Como diz aquele hino que o irmão Ricardo toca tão bem, e eu e tu vamos a Jesus e conversaremos com ele. Como é o nome do hino? Vocês sabem, tocou na coisa. Então, eu e tu estaremos no céu. O pastor vai apresentar a glória dele que Deus deu nas ovelhas. E as ovelhas têm a sua glória também no pastor. Amém? Porque o pastor quem conduziu é lá o rebanho. E com esta confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivéssemos uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter conosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou o que delibero? O delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Antes, como Deus é fiel à nossa palavra para convosco, não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, não, mas nele houve sim. Jesus dá sim para todos nós. Porque quando nós vamos pedir a Jesus, nós não vamos pedir a Jesus conforme alguns denominacionais. Senhor, o irmão Alves fez um mal contra mim, Senhor. Mesmo assim. E eu estou aguardando ver a tua mão pesar sobre ele, para que ele aprenda a respeitar o servo do Senhor. Principalmente ele que conhece fazer isso. Então Jesus vai dar sim a uma oração dessas? De jeito nenhum. A oração que Jesus dá sim, por isso que Paulo diz aqui, com ele é só sim. A oração que ele dá sim é dizer, Senhor, o meu irmão Alves está meio nervoso, estava aperreado, ninguém sabe. Mas, da minha parte, ele está perdoado. E eu amo meu irmão. E eu peço a ti por misericórdia, que o Senhor não impute essa falha que ele cometeu contra mim. Então, aí Jesus diz sim, porque ele está feliz. Jesus ama perdoar. Amém? É por isso, muitos pecados que a pessoa podia perder a salvação, e não perde. Porque Jesus sabia antes da fundação do mundo que aquele pecado que poderia levar o irmão à perdição, aquele irmão que sofreu do Senhor, da minha parte ele está perdoado, Senhor. Eu senti que ele estava nervoso, tudo, e mesmo que ele não tivesse, da minha parte está perdoado, porque muito mais eu peco contra ti. Então, como é que Jesus vai culpar alguém que aquele que sofreu perdoou? Bote isso na sua cabeça, como é importante você perdoar. Bote isso na sua cabeça. Se você não perdoar, você pode estar tirando a chance da sua irmã, do seu irmão,
de ser recuperado diante de Deus. Mas também você vai pagar. Vai ser cobrado do sangue. E se você perdoar, Deus já perdoou as tuas falhas e perdoará muito mais. E Deus diz, como a minha serva pediu que eu perdoasse, eu vou castigá-lo. Então Deus se volta para ele e vai ajudar a ele se levantar. Então nós devemos pensar nisso. Tem gente que diz, eu só queria, meu Deus do céu, que aquela pessoa quebrasse uma pedra, só fez qualquer coisa para ele aprender a respeitar. Você está pecando contra Deus, está pedindo o mal. Eu, porventura, vou fazer o mal, uma oração sua, que você pediu para fazer o mal, vou fazer? Não. Eu ensinei que perdoasse. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Você vê que ele não gosta nunca de um pré-julgamento, não gosta. A gente não pode falar mal do nosso irmão, que nós estamos julgando o nosso irmão. Você vê João, um apóstolo do amor. Senhor, quer que peçamos que caia fogo para consumir a ele? Eu acho que ele leu aquele ali de Elias e ficou muito empolgado. Senhor, queres que a gente chame fogo? Porque o cara queria que ele saísse com os seus discípulos. Jesus simplesmente olhou para ele e disse, vocês nem sabem que espírito vocês pertencem. Deus quer o amor para nós, amém? E o perdão, Deus ama perdoar. Então, porque o Filho de Jesus Cristo, entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo. Não foi sim, nem não, porque mas somente sim. Porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim. E por ele o amém para a glória de Deus. Amém quer dizer, assim seja. É por isso que uma vez eu falo assim errado para saber se a igreja está atenta, eu digo, não diga amém sem ter certeza. Porque para não dizer amém de uma coisa errada. Mas o que confirma convosco Cristo e o que ungiu é Deus. O qual também nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, para vos poupar. Não tenho até agora ido a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Olha, eu lendo isso aqui, vem na lembrança o caso do homem que abusava de sua madrasta. E Paulo mandou jogar ele fora da igreja e entregar na mão de quem? De Satanás. Para que ele sofresse, veja, parece um ato tão duro, mas ele diz, para que a alma dele seja salva. E quando, eu não vi aqui ainda onde está, mas no 2 Coríntios ele mandou que aceitasse aquele irmão de volta, que aquele irmão estava arrependido. Então, vê que ato de perdão tremendo. O irmão Branda, que odiava esse negócio de desenvolver cena de sexo na rua, encontrou um casal. Você já conhece isso, só estou relembrando para ver como Deus ama o perdão. E Deus estava irado com aquele casal, sabia? Deus estava irado. Porque Deus disse logo, faça dele o que você quiser. Então Deus estava irado. Faça deles o que você quiser. Aí o irmão Brando olhou, e o casal quase lá na frente, se alisando, se cheirando. Oh, meu Deus. Aquele camarada poderia dizer, eu vou mostrar a ele que eu sou profeta de Deus, para a igreja ver. Vocês virarão pó, para que sirva de exemplo. E Deus já tinha entregue na mão dele, faça o que você quiser. Aí ele disse, Senhor, esse que pensou, eu nunca cometi esse pecado, mas cometi outros pecados. E todo pecado é pecado diante de Deus. Ele disse, Senhor, eu os perdoo. Veja que coisa maravilhosa. Senhor, os perdoou. 2 almas que podiam ir direto para os infernos. As 2 almas se salvaram, porque o Espírito Santo desceu e disse para Satanás, saia daqui imediatamente. E aquele casal caiu ajoelhado e chorando e arrependido. E o casal foi salvo. Glórias a Deus. Isto é o supra-sumo de Deus. É o supra-sumo do amor. Ele quer que a gente se ame cada vez mais. Não é se odeie, não. É se amar cada vez mais. Todos saberão que sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Deus é a essência do amor. Na
nada tem mais amor do que Deus. Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo. Amém. Aleluia.